Vamos aprender o samba rock do Barçazão. Se a torcida do Barcelona não usar essa música como base de alguma música pro Vitor Roque, eles não sabem nada. E eles não vão usar. E eles não sabem nada. Porque normalmente as musiquinhas são sempre as mesmas. Meu povo, vamos lá? Tava esperando um pouco mais de definição e de faísca para falar de Vitor Roque, agora que ele vai jogar nessa quinta-feira, ou pelo menos está relacionado para jogar nessa quinta-feira, e eu imagino que ele será titular a primeira vez no domingo, na partida da Copa do Rei, mas já dá para falar de Vitor Roque por aqui. Para falar de Vitor Roque, eu acho que eu não estou reto para começar, não estou centralizado. Acho que para falar de Vitor Roque, a primeira coisa é falar sobre os outros atacantes do Barcelona, sobre a capacidade ou a pouca capacidade do Barcelona de fazer gols nessa temporada. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. 2 pontos, travessão, lá vou eu. Seguinte, meu povo, eu peguei aqui alguns números do SofaScore e não é publi para eles, é simplesmente porque eu quis usar um único parâmetro. O SofaScore faz esse parâmetro, que é o de gols esperados, né? Gols esperados, grandes chances e grandes chances falhadas, para vocês terem uma ideia de como vai o ataque do Barcelona essa temporada. Por exemplo, grandes oportunidades criadas nas 5 principais ligas europeias. O Bayer Leverkusen é quem mais criou chances de gols, 72 chances. Na sequência vem Barcelona e Newcastle, cada um dos times com 70, Benfica 58, Inter 53, PSG 50. Peguei os líderes de cada uma das 6 principais, né, ligas da Europa. Grandes chances falhadas. Barcelona 48, Liverpool 41, Bayern 41, Benfica 40, Juventus 33, Lens 30. Ou seja, são 114 times dentro dessas 6 grandes ligas. O Barcelona, dentre esses 114, é o segundo que mais cria, e entre esses 114, o Barcelona lidera o ranking de gols perdidos. O Barcelona é o time da Europa, das grandes ligas europeias, que mais gols perde. E se a gente for pegar proporcionalmente, se você cria 70 e perde 48, o Barcelona lidera bastante esse ranking. O principal goleador do Barcelona nesta temporada é o Robert Lewandowski, que na temporada passada, nesta temporada ele tem 9 gols, nesta altura da temporada passada, no início do mês de janeiro, o Leva tinha 18, tinha o dobro dos gols marcados. Ele é quem mais chuta, quem mais finaliza, não a gol, quem mais finaliza na Liga Espanhola, uma média de 3,6 chutes por jogo. Ele é o primeiro da Liga Espanhola em grandes chances desperdiçadas. O Lewandowski falhou 15 gols. E ele é o que mais tem gols esperados, 11,68. Ou seja, você pega as chances que ele teve de marcar, os gols que ele marcou, tem uma média que se faz ali, se esperava 11,68 gols, ele tem 8 gols na Liga Espanhola, mais um gol na Liga dos Campeões, ele tem 9 gols marcados. Para vocês terem ideia, gols esperados entre os outros atacantes de outras ligas. Haaland, 14,79 gols esperados, 14 gols marcados. Mohamed Salah, 14,27 gols esperados, 14 gols marcados. Harry Kane, se espera, pelas chances criadas e o número de finalizações do Harry Kane, que ele tivesse feito 15,13 gols na temporada. O Harry Kane tem 21, estou contando só campeonatos nacionais, tá? O Harry Kane tem 21 gols pela Bundesliga. Lautaro Martinez, 9,19 gols esperados, 15 gols marcados pelo Lautaro na campanha da Inter de Milão na Itália. Kylian Mbappé, 14,68 gols esperados, 18 gols marcados no campeonato francês. E o Banza, o nome diz por si só, é muito bom, 10,26 gols esperados pelo Braga no campeonato português, 14 gols convertidos. Em grandes chances falhadas, os jogadores que mais perdem gols. Darwin Núñez, 18, Haaland, 17, o Haaland perdeu 17, fez 14, mas o número de gols esperados não é simplesmente você pegar o número de chances criadas e esperar aqueles gols, né? Porque se tem ali uma margem e uma conta que é feita sobre isso. Então, o Haaland perdeu 14 gols e ainda assim se esperava, como eu falei aqui anteriormente, 14 gols dele. Mas enfim, números gerais, 17 gols falhados pelo Haaland, 15 pelo Robert Lewandowski, 15 também Boniface, 9 Kvara, 12 gols pelo Adama, que não é o Traoré, é um jogador do Montpellier, 13 gols pelo Rafa Silva. O Lewandowski, em números gerais, é o terceiro jogador que mais falha gols na Europa. E se a gente for pegar os principais goleadores das principais ligas europeias, ele é o único jogador que tem menos gols marcados do que gols esperados.
O Leva tem 8 gols dos 11 que se espera dele. Todos os outros jogadores ou têm mais gols do que os esperados, ou têm, nos casos de Haaland e de Salah, o mesmo número de gols marcados e de gols esperados. Só que o problema do Barcelona não é só o Lewandowski, porque o Leva perdeu 15 grandes oportunidades, Rafinha 8, Ferran 5, João Félix 3 e Firmino 3. Nenhum dos atacantes do Barcelona tem uma média superior de gols esperados a gols marcados. Isso aqui dá um contexto muito bom do problema do Barcelona nesse ano, nessa temporada até aqui, com seus atacantes, né? O Barcelona cria as chances, o Barcelona consegue chegar até a área do rival em muitos jogos com boas oportunidades claras e esses gols não são convertidos. O Barcelona não consegue fazer esses gols. Por isso a expectativa em cima do Vitor Roque é tão grande. Na minha opinião, exagerada, fora da realidade do que ele pode oferecer nesse momento. Além do que, quando falam do Vitor Roque por aqui, eu já participei de alguns programas, inclusive, que me perguntaram essas coisas, querem saber muito do extracampo dele, porque o histórico de brasileiro, baladeiro, que dá certo por um tempo, que depois para de dar certo, é muito grande no Barcelona e no futebol espanhol de um modo geral. E também se espera um pouco do típico atacante brasileiro, de drible, de criatividade, de magia, do tal do jogo bonito, que falam muito mais aqui na Europa do que no próprio Brasil. Então se espera essas coisas do Vitor Roque, que a gente sabe que ele não oferece. O Vitor Roque é um grande finalizador, um jogador de muita força, de muita presença de área, de finalização de cabeça e de pé, que são bastante boas, mas ele não é um atacante para se esperar como Ronaldo Fenômeno, como Rivaldo, como Romário, que além dos gols oferecia grandes lances de encher os olhos do torcedor. Mas aqui olha-se muito para o estereótipo do Vitor Roque e se espera um atacante brasileiro com essas características que ele não tem. Eu acho que a expectativa que tem em cima dele é muito perigosa aqui, porque ele chega no momento em baixa do time, a gente vê aqui pelos números, né? É um momento de baixa, é um momento de muita necessidade, porque o Barcelona, caso ganhe hoje à noite do Las Palmas, hoje à noite para mim, de tarde para vocês, caso vença o Las Palmas, ainda estará 7 pontos atrás do Real Madrid e do Girona, ainda é uma distância muito grande para tirar no segundo turno do Campeonato Espanhol, coisa que eu acho que não vai fazer, pelo que está jogando o Real Madrid e Girona e pelo que está jogando o Barcelona, e é um mês de muitos jogos decisivos. Tem Copa do Rei daqui a pouco, aí depois tem Supercopa, aí se classificando contra esse time da terceira divisão na Copa do Rei, Barbastro, se eu não estou enganado. Depois na Copa do Rei já funila, já pode ter até daqui a 2 semanas um clássico Barça-Madrid em Copa do Rei. Enfim, é um mês que praticamente se joga a temporada do Barcelona, porque eu acho que a temporada do Barça se resumirá a Supercopa e Copa do Rei da Espanha, e o Vitor Roque, pouquíssimo adaptado, mas com todo esse coquetel aqui que se faz de expectativa em cima dele, pela deficiência e má fase dos outros e pelo estereótipo que se tem do atacante brasileiro, se espera que o Vitor Roque talvez chegue para decidir. Não é o caso. O Vitor Roque chega por uma necessidade, que a gente vê aqui por esses números que o Barcelona tem, de mercado. O Barça perdeu o Gavi, e como o Gavi se machucou durante uma data FIFA, a FIFA paga 20 mil euros de salário por dia, durante até no máximo período de 1 ano, se eu não estou enganado. Mas enfim, enquanto o Gavi estiver machucado, a FIFA vai pagar esses 20 mil euros por dia, o que dá o salário do Gavi, dá 7 milhões até o final da temporada. E com este dinheiro o Barcelona inscreve o Vitor Roque, porque ainda não chegou aqueles 40 milhões de euros da segunda alavanca e tal, então enfim, o Barça contava com esse dinheiro que não tem. Machucando o meio campo, é normal que se espere que se contrate outro meio campo, né? O Barcelona vai na conta do chá também no meio, porque tem o Oriol Romeu, que a gente já sabe o que ele demonstrou aqui até agora, o Pedri, que mais uma vez está machucado, o meio-campo titular do Barcelona não fez meia dúzia de jogos completos ainda, né? Pedri, De Jong, Gundogan, o Gundogan tem seus 33 anos, então Sérgio Roberto, que jogou no meio a última partida, deve continuar jogando, o Firmino, que é um jogador que chegou para o Barça B, está ajudando no A e vai continuar jogando, com a ausência do Gavi, poderia se esperar o Barcelona fosse buscar um jogador no meio campo. Não foi, por quê? Porque o ataque está muito ineficiente. Então o Barcelona, de cobertor curto, descobre os pés, o meio campo, para cobrir a cabeça, o ataque. Então ele chega por uma necessidade e por uma circunstância de mercado que é possível inscrevê-lo, o Vitor Roque. A expectativa é muito grande. Eu acho que ele vai precisar de se adaptar muito ao estilo de jogo. O Atlético Paranaense não jogava de forma minimamente parecida ao que o Barcelona joga, de atacar de forma muito estática, com os adversários muito atrás, com o Barcelona ter que ir ganhando espaço e gerando espaços. O Atlético Paranaense jogava muitas vezes em transições, em bolas longas, para o Vitor Roque aproveitar a correria entre zagueiros
e também de muitos cruzamentos na área que ele conseguia aparecer ali para finalizar. O Barcelona não joga isso. O Barcelona, ele pode acrescentar sim esse estilo de jogo ao ataque do Barça, porque, como eu digo, o Lewandowski, pela composição física dele aos 35 anos, ele quer muito mais bola no pé. Você esticar uma bola para o Lewandowski para correr contra zagueiros é um mau negócio. Para o Vitor Roque não. Para o Vitor Roque isso é um bom negócio. Mas eu acho que fora da área é isso que ele oferece. Que os times venham marcar o Barcelona no campo de defesa do Barça, que o Barça consiga atrair esses times e jogar com bola longa para o Vitor Roque, e vamos ver o que ele consegue a partir disso oferecer, apesar da pouca adaptação. Com adaptação, eu acho que ele vai aprender também a jogar nos espaços reduzidos, gerar espaços para os companheiros, a tocar rápido, algumas vezes, ao invés de acelerar para correr, bola no pé, segura, controla, toca, a fazer com que os jogadores busquem tabela com eles e ele consiga devolver a bola 2, 3 vezes de primeira para os seus companheiros. Isso eu acho que ele vai evoluir, não em poucas semanas ou em poucos meses. Eu acho que, sinceramente, assim, daqui a um ano, mais ou menos, ele consiga estar entregando esse tipo de coisa. Pode ser que seja uma adaptação super rápida, super tranquila e que ele ofereça antes. Mas pelo que eu vi dele até aqui, a grande característica positiva do Vitor Roque é a capacidade de finalização, finaliza muito bem, e faro. Uma coisa que inegavelmente ele tem é a capacidade de estar posicionado onde a bola cai. E isso é o mais difícil para um atacante. O atacante, se ele tiver muita técnica e não tiver esse faro, é o que a gente fala, o atacante que não tem muito gol. Você pega vários atacantes aí que são bons, mas que não fazem tantos gols assim, porque ele não tem esse faro de gol que o Vitor Roque tem. E é muito mais fácil você ensinar o jogador a desacelerar, a combinar jogo, a abrir espaços, do que a ter faro de gol. É muito difícil você ensinar, e que não seja intuitivo, para um jogador, de que a bola vai cair ali. E é o que acontece com ele, né? Se você pega para ver um jogo do Vitor Roque, é muito difícil que você veja ele e que te chame a atenção. Porque ele não participa do jogo toda hora, ele não abre muitas defesas toda hora. Mas se você pega para ver os melhores momentos, ele está sempre ali, posicionado, fazendo os gols, e é isso que ele tem de principal. Tem muita coisa a evoluir, é um adolescente, ainda tem idade para ser jogador do time júnior ainda, do sub-20, então tem muita coisa a evoluir, chega com uma expectativa exagerada, com uma responsabilidade exagerada também, e vamos ver como que ele se adapta a tudo isso. Contra o Las Palmas, imagino alguns minutinhos, final de semana Copa do Rei mais, e aí, pelo que ele mostrar e pela necessidade do time, pode ir jogando mais vezes. Sobre a possibilidade dele jogar em outras posições. O Xavi disse na entrevista coletiva antes do jogo contra o Las Palmas que ele não só chega para fazer frente e uma sombra para o Lewandowski, mas também aos outros atacantes, né? Citou os atacantes de lado de campo. Acho muito pouco provável, pela participação que os atacantes de lado de campo têm em necessidade de 1 contra 1, coisa que eles não têm. Os atacantes do Barcelona não têm 1 contra 1 de lado de campo, e o Vitor também não. Mas pela importância que esses jogadores têm para quando a bola chega na esquerda, para que eles façam de novo a jogada para ela gerar, para chegar na direita em melhores condições. E a mesma coisa quando está na direita, de girar rapidamente para pegar o ponta esquerda em 1 contra 1 do outro lado. Como acho que ele tem pouca essa capacidade de participar e de girar em espaço curto, acho pouco provável que ele jogue como um ponta no Barça. O que eu acho mais provável é que em situações de jogo, como de vez em quando faz o Xavi, é tirar um dos pontas, normalmente o ponta pela esquerda, colocar 2 atacantes mais centralizados, ele faz isso normalmente com o Ferran e com o Lewandowski, e abrir o lado do campo para o lateral, seja o Cancelo, seja o Baldé. Normalmente o Xavi gosta de fazer isso quando tem o Baldé, porque é canhoto pela esquerda, a chance de levar para o fundo é muito maior do que o Cancelo, que um destro pela esquerda, afunilar como mais um jogador por dentro, quando o time já tem jogadores demais por aquela faixa de campo. Então acho que em algumas situações ele vai jogar junto do Leva, normalmente situações que o Barcelona precisar de gols e que vai normalmente jogar contra a defesa ainda mais fechada e lançar ainda mais bolas na área, para ele ser um segundo atacante, às vezes o Lewandowski puxando mais marcação e ele nesse espaço que se gera por ali para finalizar. Em alguns jogos dessa temporada, a bola caiu no pé dos atacantes, em momentos decisivos eles perderam. O que eu lembro de cara e de primeira é contra o Girona, 3-2, acréscimos no segundo tempo, vem um cruzamento que acho que é do Rafinha, né? Que é muito bom na cabeça do Lewandowski, que ele começa cabeceando de orelha e termina cabeceando de ombro, a bola escorre pela linha de fundo. É para isso que chega o Vitor Roque, para que nesse tipo de jogada ele esteja bem colocado, como o Leva normalmente está, é o mérito do Leva estar bem colocado e o Vitor Roque sabe estar, e que ele finalize melhor as jogadas. Ele tem quase 20 centímetros menos do que o Lewandowski, que tem 1,72 m, é uma altura muito baixa para um centroavante, especialmente na Europa, defesas muito altas, bem colocadas,
Isso vai ser mais um desafio para ele. Enfim, meu povo, de prévia, é isso que dá para dizer. Da expectativa que tem por aqui, dos estereótipos gerados em cima dele, do que ele pode oferecer hoje tática e tecnicamente ao Barcelona e de todo esse contexto do Barcelona fazer poucos gols e da necessidade de gols que o time tem, cria e não faz e que talvez ele possa ajudar. A partir daqui, como eles dizem, é saber se um melão é bom ou não. Você só sabe se um melão é bom depois que você abre o melão e comprova. Então, a bola tem que começar a rodar, a gente tem que começar a ver o Vitor Roque e ver se vai adaptar melhor, pior, se vai fazer os gols, se vai ajudar o time fora da área, se vai ajudar com suas características mais ou menos. Vamos começar a ver. Tá falado? Hoje à noite eu vou fazer um vídeo, claro, falando sobre Barcelona e Las Palmas. Amanhã eu respondo as perguntas de vocês e segue a vida aqui do canal. Começando 2024, volta ao ritmo normal, voltei de férias, tá tudo certo. E vamos continuar. É isso, meu povo. Beijo pra vocês. Bom 2024, com muito juizinho e bora. Valeu, gente.